Sabe aquela ansiedade que bate quando o assunto é futuro e dinheiro? Pois é, hoje a gente vai desvendar esse tema, mas de um jeito bem diferente. Em vez de um monte de teoria, vamos acompanhar uma consulta financeira de verdade, passo a passo, para entender na prática como transformar essa preocupação toda em um plano de verdade. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Aquele sentimento que fica martelando na cabeça. Será que eu já perdi o bonde? É uma dúvida que, vamos combinar, paralisa muita gente bem no meio da vida profissional. E para encontrar a resposta para essa pergunta, a gente vai fazer uma coisa bem legal. Mergulhar na história de uma pessoa real que está vivendo exatamente esse dilema. Ver um caso concreto, na prática, é a melhor forma de entender como as coisas funcionam. Então, vamos conhecer a Camila. Ela tem 42 anos, é servidora pública e a situação dela, olha, é o retrato do que inúmeras pessoas vivem por aí, com os mesmos desafios e as mesmas esperanças de colocar as finanças em ordem. E essa frase da Camila, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Essa mistura de um certo arrependimento pelo tempo que já passou, mas ao mesmo tempo uma empolgação, uma vontade de finalmente pegar o controle da situação. Um sentimento que muita gente conhece bem, né? Ok, antes da gente entrar nos sonhos e nos medos, a gente precisa botar os pés no chão e olhar para os números. Vamos dar uma olhada rápida no raio-x financeiro da Camila, só para todo mundo ficar na mesma página. Aos 42 anos, a Camila está exatamente naquele ponto crucial da vida profissional. Sabe? Um verdadeiro ponto de virada para o futuro. A renda líquida dela todo mês fica em torno de R$7 mil. É um valor estável, mas que, claro, exige bastante organização para conseguir tirar os planos maiores do papel. E aqui vem o grande triunfo dela, um ponto super positivo, essa disciplina de conseguir guardar consistentemente R$1.000 por mês. E esse esforço todo já resultou num patrimônio acumulado de R$54 mil. É um dinheiro que está ali, esperando por um plano, por um propósito mais claro, sabe? Essa tabela aqui ajuda a gente a ver a foto completa. De um lado estão os ativos, ou seja, o que ela tem, o carro, a grana guardada e um plano de previdência. Do outro, os passivos, o que ela deve, o financiamento do apartamento e o empréstimo que ela fez para ajudar o marido. É o resumo da vida financeira dela até hoje. Bom, com os números na mesa, agora a gente pode entender a parte mais importante de todas, a parte humana. O que de fato tira o sono da Camila e quais são os sonhos que fazem os olhos dela brilharem. E aqui está o maior objetivo dela. Para Camila, dinheiro não é sobre luxo, é sobre segurança. A ideia de ter a casa própria, quitadinha, representa aquela tranquilidade, sabe? A estabilidade que ela tanto busca para o futuro. E aqui a gente vê um desafio que é super comum em muitos lares. A Camila e o marido têm perfis financeiros bem diferentes. Enquanto ela é super metódica e busca segurança, ele é mais espontâneo, o que já acabou gerando dívidas e um bocado de estresse. Essa diferença complica bastante o planejamento do casal. Essa pergunta feita pelo consultor é o ponto de virada da conversa. Ela muda o foco dos problemas imediatos para uma reflexão muito mais profunda, que é a base para qualquer plano financeiro que funcione de verdade. E é a partir dessa pergunta que a abordagem do profissional fica bem clara. A filosofia dele não é sobre empurrar produtos financeiros, mas sim sobre entender a vida da pessoa para, só então, alinhar o dinheiro com os objetivos dela. O nome disso é planejamento holístico. O termo pode parecer chique, mas a ideia é simples, é olhar o todo. Não adianta falar de investimentos sem antes entender as dívidas, os seguros, os sonhos e os medos. É sobre conectar todos os pontos da vida financeira de uma pessoa. E o ponto crucial é exatamente este, nas palavras do próprio consultor, o Admilson. Se a gente não tem um propósito claro, se não sabe para que está guardando, a disciplina acaba se perdendo no meio do caminho. O dinheiro precisa servir a um plano de vida. E isso se traduz, na prática, neste método de 5 passos. Primeiro, entender a pessoa. Depois, se proteger contra os riscos. Em seguida, transformar os sonhos em números e prazos. E só então, lá no 4º passo, é que se fala de investimentos. E por fim, o acompanhamento contínuo. Porque a vida é dinâmica, né? É um processo lógico e totalmente centrado no ser humano. Certo, depois de acompanhar de perto a consulta da Camila, o que fica de lição para todo mundo? Quais são os princípios universais que qualquer pessoa pode aplicar na própria vida financeira? E aqui estão as grandes lições. Primeiro, nunca é tarde para começar. Segundo,
O planejamento tem que estar ligado a um propósito de vida. Terceiro, é fundamental conhecer o panorama completo, tanto o que se tem quanto o que se deve. Quarto, a única comparação que importa é com as próprias metas. E por último, a consistência sempre vence a intensidade. São verdades simples, mas muito, muito poderosas. No fim das contas, é tudo sobre isso. O verdadeiro prêmio do planejamento financeiro não é ter um número gigante na conta do banco. É a liberdade, é a autonomia para tomar as decisões que se quer para a própria vida, sem que o dinheiro seja um impedimento. E toda essa análise nos deixa com uma reflexão final. Depois de tudo isso que a gente viu, qual seria o primeiro, talvez o menor, passo que pode ser dado hoje para começar a construir esse futuro? A jornada da Camila começou com uma conversa. E como cada nova jornada pode começar?